ensinamento antigo, e é através desse estudo que a gente vai fazer as previsões para a região do sul. Isso é um estudo, tá? É algo para te ajudar. Então, assista ele e você vai adquirir muita informação e muito conhecimento em relação à codificação entre céu e terra. A gente sabe que a bandeira do Brasil está codificada em 27 estrelas. É uma para cada estado, incluindo Distrito Federal. As estrelas são uma representação do céu do Rio de Janeiro na noite da proclamação da República, 15 de novembro de 1889, às 8h30 da noite. Então o Brasil, o céu do Brasil, a bandeira do Brasil, ela mostra essa codificação que eu tanto venho mostrando aqui no canal. A cada estado está codificado com uma estrela no céu, que seria esse desenho. E o Brasil, né, a bandeira do Brasil, ela está codificada com várias constelações: Escorpião, Triângulo Astral, Cruzeiro do Sul, Hidra, Virgem, Cão Maior. Então são várias estrelas de várias constelações que estão codificadas sobre o Brasil. E hoje a gente vai fazer análise sobre o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está codificada com o Triângulo Astral. Então o Triângulo Astral, ele está codificado sobre a região sul do país, tá? E do lado dela você vê um compasso. Essas aqui são as 40 constelações que eles acrescentaram. Mas o que esse compasso está fazendo perto do triângulo? Aqui ele está falando, é uma mensagem como que eles traçam o destino deles. O destino deles é traçado por eles, né? Então, os anjos caídos, eles estão mostrando que o destino deles é traçado por eles. E a gente sabe que na região sul é onde está tendo a quebra do tempo, né? A quebra do tempo está sendo feita aí devido à anomalia magnética do Atlântico Sul, está sobre o Brasil. Tanto é que quando eu iniciei esse estudo, há 3, 4 anos atrás, eu falava que tanto o Rio Grande do Sul como o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, teria muita chuva, né, devido à inversão magnética e devido à anomalia magnética do Atlântico Sul. Tanto é que nos últimos 6 meses o Sul enfrentou muita chuva. E agora, quando ele está em tempo de seca, ele enfrenta um sol muito quente. Lá é quase aos extremos. Ou você está numa temperatura de calor muito forte, ou você está chovendo e fazendo frio. Então, o Sul é devido à anomalia magnética do Atlântico Sul e é devido também à quebra do tempo sendo feito lá sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, devido a precisar sempre precisa de uma triangulação para você conseguir fazer a quebra do tempo. Então, essa constelação Triângulo Astral, ela está sobre o sul do país, e para você ver que interessante, ela também está na bandeira do Brasil, né? Essas estrelas estão na bandeira do Brasil. Tanto é que o Rio Grande do Sul é representado por Alfa do Triângulo Astral, a estrela. Santa Catarina é representada pela Beta do Triângulo Astral, e Paraná é pela Gama do Triângulo Astral. Essas 3 estrelas estão codificadas sobre o sul do país. E por que eu falo a quebra do tempo está sendo feita lá? A quebra do tempo está sendo feita lá porque você precisa de água. E você tem no sul do país o aquífero Guarani. Você tem o sistema aquífero Guarani, ó. A extensão dele é de 1,2 milhão de quilômetros quadrados e volume de água 39 mil quilômetros cúbicos de água. Então você tem aqui, ó, o aquífero Guarani também sobre o sul do país. Seria isso aqui, ó, para você ter uma noção aonde está o aquífero Guarani: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Bem dizer, é um mar. E para você abrir portal, fazer quebra do tempo, você precisa de água. Então, por isso que quando você tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que vai diminuir o campo magnético da Terra, e você tem uma codificação no céu, olha para você ver que coisa linda. Você tem uma codificação no céu, né, uma constelação triângulo, que vai te dar permissão para você abrir portal, né, fazer a quebra do tempo
e ainda você vai ter a triangulação da estrela Sírio. Então a Sirius vai fazer uma triangulação com a Sirius A, Sirius B, Sirius C, para abrir um portal na constelação Triângulo Astral. E quando você vê um compasso do lado desse triângulo, representa que nós construímos o nosso futuro, né? Nessa guerra celestial. Essa é a mensagem dos anjos caídos. Então é muito bonito, aí, em termos de você ver o poder do Criador, e por isso que a estrela Sirius será derrubada. Quando você traça essas estrelas e você faz a ligação com ela sobre a Terra, né, sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quando você vê aonde que está, em quais cidades que elas estão sendo ligadas, e um ponto sempre vai no mar, um ponto vai sempre no mar. A razão disso é por causa da água, já expliquei. Igual lá na triangulação de verão, uma em Guizé, uma é no Monte Hermon e a outra está no mar. E aqui está fazendo a mesma coisa. Você vê que tem um raciocínio, está na bandeira, a informação, não é algo que eu tirei da minha cabeça. Esse estudo ele é muito antigo, de codificar estrela com firmamento. E quando você codifica, o que vai acontecer em relação à inversão? O que vai ser o Sul vai enfrentar? Então, o Sul do Brasil, quando você codifica firmamento com terra, ele vai enfrentar o estado do Paraná, tsunami, neve e tempestade elétrica. Rio Grande do Sul, tsunami, neve e tempestade elétrica. E Santa Catarina, tsunami, neve e tempestade elétrica. Tsunami, todo o litoral sabe que vai enfrentar isso, caso ocorra o dia que ocorrer a inversão. A gente não sabe a data, ninguém sabe isso. A data somente o Pai sabe. Isso é um estudo, isso é só para você ter as informações que você precisa para quando você estiver vivendo o evento. Mas não sabemos a data e nem quando será. Somente o Pai sabe. Por que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eles são meio privilegiados em relação a terremoto? Não tem histórico de terremoto. Então, em relação à liquefação de solo, vocês são privilegiados, porque houve um derramamento de basalto. Tá? É como se eu tivesse aqui, ó, vamos dar uma superfície, e houve um derramamento de basalto, tornou a coluna muito forte, devido a esse derramamento de basalto que você tem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, isso, para quem está na coluna da Terra, né, o aquífero Guarani está aqui, você tem que nem um reforço. Por isso que quando você vai ver o histórico de terremoto no sul do país, ó, aqui é o histórico de terremoto de 1720 a 2017. Tá vendo aqui, ó? Quase não tem, ó. O sul quase não tem terremoto, ó. Tá vendo? Ó. Aqui você tá vendo, quando é vermelho, parece que foi nas épocas atuais agora, né? Para essas, como fala? Essas agências que medem terremoto e registra. E parece que o azul foi registrado por jornais da época. Então, quando você vê aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o índice e o histórico de terremoto é muito baixo. Por quê? Devido a esse derramamento de basalto que fez a coluna da Terra aí ficar muito forte, né? Vencer isso aqui, ó. E vencer aqui, ó. Você viu que aqui, ó, mudou, né? A linha de câncer mudou, porque eles jogam o 33 norte reto, né? E hoje, que é a linha de câncer, hoje você vê que ela passa bem no meio da África. A linha de Capricórnio quase não mudou nada, continua a mesma coisa, poucos graus que ela variou. Então, nessa parte, o Brasil é privilegiado, e tanto Paraná como Santa Catarina e sobre Rio Grande do Sul, nessa parte vocês são privilegiados devido ao derramamento de basalto que deixou as colunas fortes, né? Acabou deixando, deixa eu ver se a imagem está aqui, ó, aqui, ó. Acabou deixando a coluna da Terra mais forte, né? Porque a coluna da Terra está aqui embaixo, vamos dar um exemplo. A coluna está aqui, depois você tem mais terra, depois você tem o aquífero e depois você tem mais terra. Então, o aquífero Guarani também está sobre a coluna da Terra, onde ela passa. O que você tem que estudar em relação a isso? Você tem que estudar isso aqui, ó, bacia sedimentar. Vamos dizer que a coluna da Terra está aqui, ó. Tudo isso aqui está na coluna da Terra. Aqui é um lugar bom, porque vai em um grande terremoto, não vai ter liquefação. Agora, quando a bacia é sedimentar, já é um lugar ruim, porque aí, conforme há o terremoto, o terreno vai virar água, né? Então, se você tiver sobre uma bacia sedimentar, você vai ter o fenômeno de liquefação do solo. Então, isso é um estudo, filho. Tanto é que, olha aqui, ó,
olha aqui em amarelo quantas bacias sedimentares o Brasil tem, ó. Tá vendo? Tudo bacias sedimentares, ó. Então, através disso, ó, o litoral aqui, nordestino, ó, está sobre bacias sedimentares. Tá vendo aqui, ó? Você pegar aqui também, ó, eu acho que um pouco de Minas aqui, ó, Espírito Santo, né? O Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá vendo? Então, mas é pouca coisa, ó. Mais é aqui, ó. Só que aqui no sul, ele teve um derramamento de basalto, então ele se tornou privilegiado. Outra coisa, essa linha de Capricórnio, o meio dela é 23 graus, 23,5. Só para você ter uma noção, ela passa sobre o Rodanel. Então, São Paulo, se você abaixar 10 graus, você vai cair para 13. Tanto é que quando você cai em 13, Bom Jesus da Lapa, né, que é o portal do arrebatamento, também está sobre a coluna. Se você puxar 10 para cima, vai dar 33. 33, 34, você pode ir até 38. Entendeu? Isso aí você está sobre a coluna. Então o Brasil, nessa parte, é muito privilegiado. E quando eu tracei as cidades, né, as cidades desses estados, que são ponto cego no firmamento. No firmamento você tem que nem oásis, vamos dar um exemplo. Você não tem o deserto, e depois você tem um oásis, são lugares privilegiados. O firmamento é a mesma coisa, filho. Ele é como se fosse, vamos dar o nome de oásis. Então essas cidades são pontos cego na inversão, são pontos privilegiados. Então vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Quais são as cidades que são ponto cego? No Rio Grande do Sul você tem Porto Alegre, em um raio de 200 a 300 quilômetros, é ponto cego. Só que o Porto Alegre você tem que tomar cuidado com o tsunami, né? Toda a região litorânea do mundo inteiro vai sofrer com isso. Depois você tem Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, é ponto cego, em um raio de 200 quilômetros. Depois você tem Santa Maria, em um raio de 200 quilômetros. Você tem São Gabriel, em um raio de 100 a 200 quilômetros. E depois você também tem Santana do Livramento, que vai ser um raio mais ou menos de 200 quilômetros. Depois você tem Cruz Alta, um raio mais ou menos de 100 a 150 quilômetros. E depois você tem São Luís do Gonzaga, eu acho que é isso, é São Luís do Gonzaga, que vai ser mais ou menos 100 quilômetros. Então você tem esses pontos no sul. Em Santa Catarina, quais são os pontos cegos em Santa Catarina? Você tem Princesa, em um raio de 100 a 200 quilômetros de raio, são privilegiados. São Miguel do Oeste, também em um raio de 200 quilômetros de raio, são privilegiados, 200 quilômetros, né, de raio. Blumenau, Lages e São Bento do Sul, em um raio mais ou menos de 150 quilômetros, tá? Um círculo, né? Um raio em volta dessa quilometragem é ponto cego no firmamento. Depois você tem, no estado do Paraná, você tem Curitiba, é um raio de 200 quilômetros. Entre Rios, em um raio de 100 a 200 quilômetros. Cascavel, de 200 a 300 quilômetros. Apucarana, também em um raio de 200 a 300 quilômetros, como Apucarana sendo o centro. E depois você tem também Maringá. Então você tem esses pontos cegos no Paraná. Esse estudo é baseado em codificação de estrela. Então você vê que até a nossa bandeira, ela é codificada no céu, né? Ela também foi codificada nas estrelas e ela traz muita, a bandeira do Brasil, ela traz muita informação, né? Que seria isso aqui, ó, tá vendo? Todas as constelações, aqui você vê Triângulo Astral, você vê Escorpião, você vê Cruzeiro do Sul, você vê a Hidra, um monte de coisa, a de Virgem, né, que é a Estrela Espiga. Então você tem um monte de constelação aí, se eu não me engano é 9. Existe até uma mensagem em relação ao 9, que tudo retorna ao Pai. E a bandeira do Brasil é como se você tivesse codificado a inversão magnética na bandeira. Você vê que tem sentido esse estudo, porque está até as informações estão contidas até nas bandeiras dos países. Então, a região sul, a gente já fez a previsão. A próxima previsão, a gente vai fazer região sudeste. E no estudo mais para frente, a gente vai mostrar aonde está sendo codificada as estrelas. Onde caem essas estrelas, tudo existe um motivo, tá?